Olá, queridos, Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu tinha falado em outro vídeo, curiosidades. Veja bem, eu não sou repórter. E assim eu vejo uma curiosidade e eu quero compartilhar com vocês. Eu tinha falado das pedras guia da Geórgia, né? Nós chamamos de Stonehenge americana. Então, aí eu falei, poxa, então vamos lá ver que também tem o Stonehenge, né? E já apareceu até naquele desenho da Valente. Então, vamos falar um pouquinho sobre Stonehenge. Para variar, eu vou ler aqui. Stonehenge é uma estrutura composta formada por círculos concêntricos, de pedras, que chegam a ter 5 metros de altura e a pesar quase 50 toneladas. Onde se identificam então 3 distintos períodos construtivos. Bom, 3 distintos períodos construtivos é o chamado período 1, 3100 a.C., quando o monumento não passava de uma simples vala circular, 97,54 metros, 97 metros e 54 centímetros de diâmetro, dispondo de uma única entrada. Internamente, erguia-se um banco de pedras e um santuário de madeira. 56 furos externos do seu perímetro continham restos humanos cremados. O círculo estava alinhado com o pôr do sol do último dia do inverno e com as fases da lua. Durante o período segundo, 2150 a.C., deu-se a realocação do santuário de madeira, a construção de 2 círculos de pedras azuis, coloridas com matiz azulado, o alargamento da entrada, a construção de uma avenida de entrada marcada por valas paralelas alinhadas com o sol nascente do primeiro dia do verão, e a construção do círculo externo com 35 pedras que pesavam toneladas. As altas pedras azuis, que pesam 4 toneladas, foram transportadas das montanhas de Gales a cerca de 24 quilômetros ao norte. No período 3, 2075 a.C., as pedras azuis foram derrubadas e as pedras de grandes dimensões, os megálitos, ainda no local, foram erguidas. Estas pedras, medindo em média 5.049 metros de altura, pesando cerca de 25 toneladas cada uma, foram transportadas do norte por 19 quilômetros. Entre 1500 a.C. e 1100 a.C., aproximadamente 60 das pedras azuis foram restauradas e erguidas em um círculo interno, com outras 19 colocadas em forma de ferradura, também dentro do círculo. Estima-se que essas 3 fases da construção requerem mais de 30 milhões de horas de trabalho. Mais de 30 milhões de horas de trabalho. Recolhendo os dados a respeito do movimento de corpos celestiais, as observações de Stonehenge foram usadas para indicar os dias apropriados no ciclo ritual anual. Nessa consideração, é importante mencionar que a estrutura não foi usada somente para determinar o ciclo agrícola, uma vez que nessa região o solstício de verão ocorre bem após o começo da estação de crescimento e o solstício de inverno bem depois que a colheita é terminada. Dessa forma, as teorias atuais a respeito da finalidade de Stonehenge
sugerem seu uso simultâneo para observações astronômicas e a funções religiosas, sendo improvável que estivesse sendo utilizado após 1100 a.C. A respeito de sua forma e funções arquitetônicas, os estudiosos sugeriram que Stonehenge, especialmente os seus círculos mais antigos, pretendia ser a réplica de um santuário de pedra, sendo que os de madeira eram mais comuns em épocas neolíticas. No dia 21 de junho, o Sol nasce em perfeita exatidão sob a pedra principal. Só uma pausa. A gente já percebeu em outros vídeos que eu tinha comentado a respeito que antes, né, não existiam os relógios que tem hoje, né, os aplicativos para saber as horas exatas. E existia um aparelhinho chamado astrolábio, que era como o desenho das constelações, das estrelas ali, e ali eles conseguiam ver perfeitamente aonde o Sol ia se pôr, aonde o Sol ia nascer, de acordo com as constelações, com as estrelas, eles sabiam para onde eles estavam indo. E esse astrolábio, já falei em outros vídeos, ele só funciona em uma Terra plana. Agora, a gente lendo agora isso daqui, estou lendo. Stonehenge, eles têm aquelas colocações, aquelas pedras, megálitos e tal, e isso também antes de Cristo, né? Ou seja, não existia relógios, não existia essa tecnologia que a gente tem hoje, e a disposição dessas pedras era em círculo, né? E ele podia ver o Sol, né? Como a gente acabou de ver aqui, eles sabiam direitinho a época do solstício de inverno, solstício de verão, quando o Sol ia bater ali. E com certeza, acredito eu, isso daí não se aplica para um planeta em esfera, em uma bola. Com certeza, para eles poderem fazer o que eles estão fazendo ali, acredito eu que é mais uma comprovação de que a Terra ela precisa estar plana para eles poderem utilizarem essa colocação de pedras, de megálitos, esses círculos, para que, no caso, né, eles ali ficam baseados, eles ficam dependendo da posição dos astros para fazer o que eles têm que fazer ali. Então, continuando aqui, pelo menos assim, é uma observação que eu agora parei assim, veio na mente. Vamos continuar a ler aqui. Eu não sou expert em nada, só gosto de buscar conhecimento e ele, enfim. Denominado pelos saxões de hanging stones, pedras suspensas, e referido em escritos medievais como Dança dos Gigantes, existem diversas lendas e mitos acerca da sua construção, acreditada a diversos povos da antiguidade. Uma das opiniões mais populares foi de John Aubrey. No século XVIII, antes do desenvolvimento dos métodos de datação arqueológica e da pesquisa histórica, foi quem primeiro associou este monumento e outras estruturas megalíticas na Europa aos Antigucionadas. Difundiram-se na cultura popular do século XVII, mantendo-se até aos dias atuais. Na realidade, os druidas só apareceram na Grã-Bretanha após 300 a.C., mais de 1500 anos após os últimos círculos de pedras terem sido erguidos. Algumas evidências, entretanto, sugerem que os druidas encontraram os círculos de pedra e os utilizaram com fins religiosos. Outros autores sugeriam que os monumentos megalíticos foram erguidos pelos romanos, embora essa ideia ainda seja mais improvável, uma vez que os romanos só ocuparam as Ilhas Britânicas após 43, quase 2000 anos após a construção do monumento. Durante décadas não foram formuladas explicações plausíveis para a função dos círculos, além das suposições que se destinavam a rituais e sacrifícios. Em 2013, um grupo de estudos da Universidade College London levantou uma nova teoria de que Stonehenge pode ter surgido como um cemitério para famílias da elite por volta do ano 3000 a.C. Estudos de restos humanos encontrados no local indicam que antes do monumento ser o que hoje se conhece. Estudos de restos humanos encontrados no local indicam que antes do monumento ser o que hoje se conhece, havia ali um grande círculo de
pedras, construído como um cemitério. Nas décadas de 1950 e 60, o professor Alexander Thom, coordenador da Universidade de Oxford, e o astrônomo Gerald Hankins abriram caminho para um novo campo de pesquisa: a arqueoastronomia, dedicado ao estudo do conhecimento astronômico de civilizações antigas. Ambos conduziram exames acurados nesses e em outros círculos de pedra e em numerosos outros tipos de estruturas megalíticas, associando os alinhamentos astronômicos significativos às épocas em que foram erguidos. Essas evidências sugiram que eles foram usados como observatórios astronômicos. Além disso, os arqueoastrônomos revelaram as habilidades matemáticas extraordinárias e a sofisticação da engenharia que os primitivos europeus desenvolveram antes mesmo das culturas egípcia e mesopotâmica. 2000 anos antes da formulação do Teorema de Pitágoras, constatou-se que os construtores de Stonehenge incorporavam conhecimentos matemáticos como o conceito e o valor do π em seus círculos de pedra. A explicação científica para a construção está no ponto em que o monumento tenha sido concebido para que um observador em seu interior possa determinar com exatidão a ocorrência de datas significativas como solstícios e equinócios, eventos celestes que anunciam as mudanças de estação. Para isso, basta se posicionar adequadamente entre os mais de 70 blocos de arenito que o compunham e observar se na direção certa. Essa descoberta se deu em 1960, demonstrando através da arqueologia que os povos neolíticos 3.000 anos antes de Cristo já tinham esse conhecimento. A importância estaria vinculada diretamente à agricultura dos povos da época. Segundo o historiador Johnny Langer, a vida dos povos agrícolas está ligada ao ciclo das estações, e o homem pré-histórico precisava demarcar o tempo para saber quais eram as melhores épocas para colheita e semeadura, e a observação do céu nasceu daí. Bom, gente, então fica essa mais uma curiosidade, mais uma informação, mais um pouquinho de conhecimento para a gente, né? Lembrando que naquele tempo, né, antes de Cristo, eles usavam o céu para tudo. Eles usavam o céu para tudo que precisasse respeitar um ciclo temporal, né? Então, assim, as colheitas, festas, plantio, tudo eles se baseavam no céu. Naquela época, sabia-se que a Terra ela não era esférica, a Terra era plana. Aí, depois de determinado tempo, começou a se divulgar uma Terra esférica, um espaço sideral e um monte de outras coisas. Gente, fica com Deus. Deus abençoe e tenha uma ótima semana.